Cantores já falecidos, parte 3. Mas antes, quero começar a consertar aqui algumas palavras que eu errei no volume 2, Cantores já falecidos. Quero consertar aqui e responder para o canal Discoteca, o Felipe. O Felipe me repreendeu algumas palavras erradas. Sim, eu concordo com ele. Quero desfazer aqui algumas palavras. A questão do hino Rosa Vermelha, que não foi Eliel Rosa que gravou o primeiro disco com essa canção, mas sim a cantora Isabel Pacheco, que eu não conhecia. É por isso que é bom pesquisar completamente, porque ela não é conhecida aqui aqui no YouTube. Eu nunca tinha visto o nome dela, mas é muito bom, as pessoas ajudar a gente. Às vezes tem alguns que criticam, que vê algum erro com as palavras erradas, mas é assim mesmo. Mas é muito bom a gente ser repreendido, sim. Então, este louvor foi gravado pela cantora Isabel Pacheco, o LP de 1979, e ela canta muito bem. Gostei dos louvores que ela cantou ali no YouTube, eu coloquei para ouvir. Muito lindo os hinos dela. Mais uma vez vou falar o nome dela, Isabel Pacheco, o LP de 1979. Então foi a primeira cantora a gravar Rosa Vermelha. Aqui estou consertando o que eu falei no volume 2, Cantores Falecidos. Realmente eu pesquisei, ele vendeu a gravadora sim, mas só que eu esqueci que a gravadora realmente na década de 80 até 90 fez grande sucesso e gravou muitos cantores. E outra coisa, os 2 discos que eu mencionei, Fogo do Senhor, que eu errei aqui a data, eu coloquei 1982, mas foi gravado o primeiro disco, Fogo do Senhor, 1983, e o segundo disco, que é o Juízo Final, 1984, Fogo do Senhor, volume 2. Eu estou consertando aqui agora. Quem falou, que me repreendeu foi do canal Discoteca, foi o Felipe. Então eu estou aqui respondendo e consertando tudo que eu falei, algumas palavras erradas. Amém? E também eu quero consertar aqui o hino Vivo a Vida Cantando. O autor desse hino é Josias Menezes. Mercedes Falavinha foi esposa do cantor sacro Mateusiense, a qual teve 7 filhos, avó de 10 netos e bisavó de 8 bisnetos. Ela fez dueto com a sua irmã Raquel Falavinha nos anos 60, 70, 80 e 90. Gravaram muitos discos pela gravadora Estrela da Manhã. Fez grande sucesso com o hino Jardim de Deus, Vitória Final, Hora Nona e outras com os belos louvores que marcaram nas suas vozes. Ela nasceu na cidade de Curitiba em 1937 e faleceu no dia 13 de fevereiro de 2024, que partiu para a eternidade juntamente com a sua irmã Raquel e Mateusiense. Agora eles estão descansando do seu trabalho e estão esperando o arrebatamento daquele grande dia, como está escrito no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com o brando e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é mais uma in memória que eu trago para vocês hoje. Vamos para o outro cantor. Lindas flores, rosas, cravos e jasmim. Cantores evangélicos já falecidos, parte 3. Vamos começar com a cantora Raquel, irmã Falavinha. Tudo começou na década de 60. Vocês já assistiram? Mas antes de falar da cantora, vocês já assistiram parte 1 e parte 2
Agora vocês vão acompanhar comigo parte 3. Meus irmãos, esse trabalho que eu estou fazendo é com muito carinho, trazendo em memória dos cantores que já partiram para o Senhor. Não é fácil fazer esse trabalho, tem que pesquisar muito, mas pela graça de Deus, eu estou fazendo o melhor para vocês. Ainda tem muitos cantores que eu vou colocar que vocês talvez se esqueceram. Vamos lá. Agora vamos falar da cantora, quem foi ela? Raquel Falavinha, que fez dueto com a sua irmã Mercedes nos anos 60, ela recebeu em sua casa o missionário presidente Daniel Berg, o fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Raquel Falavinha deixa 4 filhos: Camaliel, Celso, Sandra, Sueli. Ela chegou a gravar com seu genro e ela gravou seu melhor disco juntamente com a sua irmã e o seu cunhado, cantor mateusiense, Jardim de Deus, e fez sucesso no ano de 1967. Ela gravou em toda a sua carreira 16 discos, juntamente com os irmãos Falavinha, porque tinha Mercedes e tinha também o seu irmão, que era 4, mateusiense, as 2 irmãs e um irmão dela. Eu não estou lembrado o nome dele, mas ele participou também dos discos que elas gravaram. Ela nasceu em 1939 e faleceu apenas com 83 anos, no dia 3 de maio de 2022. Esse é em memória da cantora Raquel. Vamos para o outro cantor. Preciso morrer para viver, eu já morri. Cantor Ottoni de Paula. Agora vamos falar do cantor Ottoni de Paula. Ele nasceu em 1953 na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Gravou apenas 3 LPs, Reina ao Senhor, 100 anos de paz, pela gravadora evangélica Bandeira Branca. E o seu primeiro LP, Rumo ao Céu, gravado pela gravadora Doce Harmonia. E mais um disco que ele fez, a parceria com seu irmão Oséias de Paula, fazendo uma homenagem de seus irmãos que já faleceram no ano de 1976, Toniel e Osiel. O cantor Ottoni de Paula foi deputado estadual no Rio de Janeiro e faleceu no dia 27 de maio de 2024, aos 71 anos de idade. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu sei. Neste momento eu quero trazer para vocês a história do cantor Osto Alves, o dia que ele nasceu e o dia que ele partiu para o Senhor. É um prazer imenso de trazer a história do cantor. Ele morava atualmente, na época, na cidade do Mato Grosso, Cuiabá, e naquele lugar o Senhor tem usado ele nas igrejas, cantando os seus belos hinos antigos. Apesar que ele lançou 2 discos, relembrando o passado, relembrando o tempo que ele lançou na época em LP, mas no ano de 2013, entre 2014, ele voltou a gravar, cantou os hinos maravilhosos nas igrejas. E aqui agora eu quero falar dele. E muito tempo atrás ele gravou o primeiro lançamento, o primeiro compacto de 1962, pela gravadora Louvores de Coração, e relembrando os seus hinos antigos, como Divino Construtor, Almas Gêmeas, Declina o Sol, Deus te compreende, Minha Mãe Querida, é o que fez sucesso na época. E ele gravou 15 discos,
8 compactos pelas gravadoras Louvores de Coração e Califórnia. Meus amados irmãos, eu fiz uma pesquisa sobre o cantor. Ele nasceu no dia 3 de setembro de 1949, em Barão de Cocais, Minas Gerais, Brasil. Ele faleceu com apenas 76 anos. Faleceu no ano de 2017, na cidade de Mato Grosso, onde ele estava morando. Mas uma história em memória. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no meu canal. Vamos agora para o outro cantor. Não importa a igreja que tu és, se aos pés... Jamais vou deixar de falar dele, um cantor preferido também, um cantor que foi um cantor que ganhou muitas almas para o reino dos céus, o cantor sacro Josué Barbosa Lira. Vamos falar agora desse cantor. Ele marcou gerações, ele fez tantos louvores, cantou, interpretou harpa cristã, cantor cristão, corinhos, gravou muitos discos. Nesse momento, vocês estão acompanhando comigo. Vamos agora falar desse grande cantor que foi Josué Lira. Ele nasceu em Condeúba, estado da Bahia, no dia 16 de janeiro de 1939. Foi um grande cantor evangélico brasileiro que gravou muitos discos, tendo lançado cerca de 136 LPs, 17 compactos de 78 RPM no início da carreira. Os discos mais conhecidos do cantor foi nos anos 60, 70 e 80. Foram Dobre o Joelho em Oração, Capa de Bartimeu, Os Profetas, A História da Assembleia de Deus, Hinos Evangélicos, Onde Deus Está, Não Quero Saber Quem Eu Era, Que Alegria, com belos corinhos, Pregando o Evangelho, A História da Cruz, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Abrigo Perfeito e outros grandes sucessos. Todos os discos foram lançados por muitas gravadoras, a qual Louvores de Coração, Doce Harmonia, Recantos dos Evangélicos, Califórnia, Bom Pastor e outros. Ele fez grande sucesso e ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. O cantor sacro faleceu no dia 3 de dezembro de 2001, na cidade de São Paulo. A história do cantor é muito longa. Ganhou, como o maior cantor de todos os tempos, que gravava, na época, em um ano, 7 discos. Foi considerado o maior cantor que gravou os discos no Brasil. E os corinhos que ele gravou foi todos quase da autoria dele. E fez grande sucesso, e até hoje nas igrejas canta os belos louvores como Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também. Com Jesus e mais ninguém. Os louvores que ele cantava, que traz hoje uma grande recordação dos corinhos, são esses aqui. Alguns, vou cantar só um pedacinho aqui. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem, com Jesus e mais ninguém. Alguma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, O Espírito Santo me revela
que Deus está neste lugar. E muitos corinhos que ele gravou na sua autoria. Fez grande sucesso na época e até hoje. Vamos passar agora para outro cantor. Falar do cantor Aparecido de Souza. Foi um grande cantor na década de 60. Pobre desgarrado. Gravou seu primeiro compacto em 1963. Fez história com seus belos hinos como Sansão, Era um menino, Nazireu. Vencear, Cristo já nos preparou um manchar de novo. Anjos de Branco, Anjos de branco me levam Junto ao Trono de Deus, junto ao trono de Deus preparar. Graça, Graça. A graça de Deus revelada. O hino também Angelical Trombeta, Angelical trombeta neste mundo estrugir. e outros sucessos. O primeiro lançamento foi do disco Anjos de Branco, que alguns cantores evangélicos cantaram, como Nicolete, Luiz de Carvalho, o cantor Mateusiense, o cantor Augusto Alves, gravaram o disco Anjos de Branco, que foi gravado original em 1963, e o segundo lançamento que foi gravado pelo cantor que fez grande sucesso, Voz de Júbilo, que tem um hino Tanto Como a Areia da Praia, e 3 discos que fez em memória do cantor, mas teve um principal que fez o cantor ser conhecido nos rádios e também nas igrejas. Amados, agora que eu me lembrei que uma pessoa me repreendeu, falou que rádia estava errado. Em breve as lágrimas. Alguns falam rádia e alguns falam rádio. Então eu vou falar agora rádio, porque alguma pessoa aí me repreendeu, na linha. Mas eu vou pesquisar o certo, né? O certo. Se é rádio, se é rádia. Vamos lá. O disco que eu estou aqui mencionando para vocês, Voz de Júbilo, foi gravado o LP de 1964. Mas, falando aqui do disco Bem-Aventurado, de 1967, gravado pela gravadora Louvores de Coração, que fez história do cantor com esses belos hinos através da sua voz. Ele nasceu em 1929 na cidade de Rio Claro, São Paulo. Os nomes dos seus pais eram Benedito de Souza e Benedita de Souza. Os discos que foi gravado pela gravadora Som da Palavra, Louvores de Coração, Estrela da Manhã, do cantor proprietário, o cantor Mateusiense, e gravou ele em todos os seus sucessos, em todos os seus dias na Terra. Ele gravou 13 discos e 6 compactos. Ele morreu em 1997, aos 68 anos. Ao Deus da minha vida. Vamos falar agora do cantor Nelson Ned. Mas antes, obrigado a todos por assistir os meus vídeos e se inscreva aqui no meu canal. Obrigado pelo carinho que vocês têm pelo meu canal. E o primeiro que eu coloquei para vocês é o falecimento dos cantores, volume 1, parte 1, já está com 53 mil visualizações. E também o volume 2, que está acompanhando para 10 mil. E agora o volume 3, eu creio que seja maior do que o primeiro. Vamos lá. Nelson Ned, 2 de março, ele nasceu de 1947 na cidade de Uba, interior de Minas Gerais. O cantor Nelson Ned, após se tornar evangélico na década de 1990, passou a gravar discos só, louvando a Deus.
gravou 7 discos no meio evangélico, 3 em espanhol. Em 1993, Jesus Está Voltando, ele fez sucesso com esse disco. E o primeiro lançamento evangélico que ele gravou foi em 1976, com o disco Vencendo Vem Jesus. E o segundo disco que ele gravou é Pentecostes, que foi o segundo LP que ele gravou evangélico. Só que esses 2 discos, ele não estava ainda sendo crente, mas ele gravava, para o público, para as pessoas ouvir. E falava de Jesus, claro, Mas ele se converteu realmente, foi em 1990, e fez o disco em 1993, Jesus Está Voltando, que fez grande sucesso. CD em 2001, o CD em 2004, Jesus Ressuscitou, Jesus é a Vida, e alguns em inglês, espanhol. Em toda a sua carreira, ele gravou 39 álbuns, vendeu cerca de 45 milhões de discos, e ele faleceu no dia 5 de janeiro de 2014. O primeiro lançamento do cantor, do disco na voz do cantor, foi o LP Um Show de 90 centímetros, lançado em 1964, e ele tinha apenas 17 anos. E ele morreu servindo a Deus, apenas com 66 anos. Vou ficar por aqui, obrigado a todos, e até o próximo vídeo, parte 4. Não deixe de deixar o seu like, os seus comentários, se inscreva no meu canal. Se tiver algumas palavras erradas, eu vou me consertar, porque eu estou começando agora no meu canal, estou aprendendo ainda falar, ainda aprendendo a pesquisar os cantores, mas eu creio que logo vou trazer bastante cantores que já partiram para o Senhor, e vou pesquisar aí no YouTube para colocar para vocês aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até mais. Paz para todos. Até mais. A paz do Senhor para todos. Amém.